Aula número 16. É Deus quem faz a história ou é Deus quem age na história? Deus, como a maior autoridade no universo, não poderia de forma alguma se deixar levar pela astúcia dos homens como quem é apanhado de surpresa. Não, em definitivo, Deus sabe o que faz, Ele tem recursos para fazer aquilo que Ele deseja, porém, um aspecto importante, Ele reconhece o livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Ele não passa por cima da autoridade delegada. E é isto exatamente e somente o que limita a ação de Deus na história. Porém, é Deus quem levanta reis, quem abate reis. É Deus quem manda a chuva, quem faz cessar a chuva. É Deus quem faz os terremotos, é Deus quem dá a fartura de mantimentos, é Deus, enfim, quem manda a enfermidade, quem retira, quem cura, quem sara. É Deus quem age na história. As decisões históricas, todas elas nos ensinam espiritualmente muito, desde que conheçamos os pormenores e as causas que as motivaram. E é isso que Deus deseja, que conheçamos tudo aquilo que motiva os problemas, as guerras, os terremotos, as revoluções, tudo o que acontece tem uma causa e tem um propósito. A causa nós devemos buscar no confronto de Deus com as nações, com a orientação daqueles povos, o que eles estão fazendo. E os propósitos devemos buscar na palavra de Deus, porque tudo que acontece, acontece com um fim proveitoso. Deus quer mostrar às nações alguma coisa. Esta certeza que temos que nos dá a confiança de que Deus é o Senhor do universo e que nada do que acontece por aí acontece à revelia de Deus. Acontece sem que Deus saiba ou sem que Deus possa agir. Não, de maneira alguma. Ainda aquelas coisas que nos parecem más, aqueles acontecimentos que nos são prejudiciais, tudo isso vem de Deus e você pode procurar a causa. Existe uma causa. E você pode procurar o propósito. Também existe. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo para que nós analisássemos esse assunto um pouco mais detalhadamente, vendo um exemplo na história de Israel. E nós queremos aplicar em nossos dias, como já temos feito, para que fique claro, muito claro, que tudo o que acontece ao país procede de Deus. O Brasil é uma nação como as outras nações, onde a mão de Deus se faz sentir, onde Deus tem os seus testemunhos, e nação esta para quem Deus tem um plano, para quem Deus tem um papel que ela desempenhe no concerto das outras nações e nos propósitos de Deus para a redenção da humanidade e para a proclamação do nome de Deus, para a glória do Senhor Deus que reina para todo sempre, que é o Senhor dos céus e da terra. Tudo o que acontece ao Brasil acontece não só com o conhecimento de Deus, mas acontece com a mão de Deus operando em nosso favor. O outro aspecto é o seguinte: Deus julga as nações pela orientação que os seus governantes lhe imprimem. Há um ditado que diz que cada nação tem um governo que merece. Ora, nós achamos que isso é coerente. Embora não se possa basear esta afirmação na Bíblia, nós achamos que é coerente com aquele pensamento que temos a respeito de Deus e das nações. Deus julga as nações de acordo com a orientação que os seus dirigentes lhe imprimem. E nada mais coerente do que os governantes serem dados por Deus à nação de acordo com o desejo dos povos. Você quer ver um exemplo? Saul foi um rei colocado por Deus, levantado por Deus. Não era, porém, o rei do agrado de Deus, mas era o rei do agrado do povo. O povo queria um rei como Saul, e Deus achou a Saul. Dentre aqueles que satisfariam os desejos do povo, Saul era o melhor do ponto de vista de Deus. Então Deus escolheu Saul e o colocou, não porque Deus quisesse Saul, mas porque Saul foi colocado por Deus para satisfazer aos anseios do povo e também porque havia possibilidade de Saul fazer a vontade de Deus. Deus desejou que Saul obedecesse. Deus fez tudo o que era necessário
para que Saul tivesse orientação, conselhos, tudo isto. Porém, a verdade é que mais tarde ele se desviou, não porque Deus o fez desviar, mas porque ele se desviou e Deus não poderia fazer nada mais além do que ele já tinha feito para que Saul retornasse. Deus coloca os governantes. Porém, os governantes necessitam de conselheiros sábios e cristãos, homens que conhecem a Deus, homens que conhecem a sabedoria, homens que têm consciência, que têm bom senso. Deus coloca os governantes, porém os governantes necessitam de conselheiros. Os melhores conselheiros de reis seriam justamente os cristãos. O Salmo 119, versículo 46, diz uma verdade muito interessante a respeito deste assunto, quando o salmista afirma: também falarei dos teus testemunhos, ó Deus, na presença dos reis, e não me envergonharei. Isso é de que nós necessitamos, que o presidente da República, os ministros de Estado, os governadores, senadores, deputados federais, prefeitos, generais, comandantes de destacamentos militares, todos eles tenham assessores cristãos, verdadeiros cristãos, homens que conhecem a Deus, tenham conselheiros sábios para lhes aconselharem no que devem fazer e nas melhores decisões a serem tomadas. Nós necessitamos de homens assim. Você pode ser um homem assim. Se você trabalha, é empregado ou é assessor de um homem que é autoridade, você está numa excelente posição de dar um excelente testemunho de Deus. Mas, por favor, e por amor do Evangelho, nunca lhe peça em seu próprio benefício. Porque no dia em que você pedir algo em seu próprio benefício, você queima todas as possibilidades de exigir dele uma atitude honesta. Porque ele será o primeiro a dizer depois: mas você me pediu aquela vez, agora você vem falar de verdade, de honestidade. Você foi o primeiro a querer que eu quebrasse seu galho, e você vai perder sua capacidade de dizer qualquer coisa. Sua autoridade moral terá sido dilapidada, corroída pela sua atitude prévia. Então, se você quer ser um cristão, nunca peça favor à autoridade, ao seu chefe, não. Sempre que você pedir alguma coisa, peça a Deus. E ao seu chefe, você peça o que é de direito. Nunca o que é para que se quebre galho, algum favor de sua parte. Isso não. Sempre que você pedir algo, somente peça o que é de seu direito. E assim fazendo, você estará dando testemunho da verdade. Mas vejamos o que diz em Isaías, no capítulo 24, o versículo 20 em diante. Nós encontramos dizendo: a terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Isso é uma palavra profética a respeito do futuro da terra, de que Deus faria uma grande obra na terra, obra de julgamento das nações. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra aqui na terra. O grande julgamento das nações, que se dará na batalha do Armagedon, ao final da grande tribulação, a qual já estamos prestes a entrar. Ao final da grande tribulação haverá o movimento de nações contra o povo de Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, descerá para julgar as nações aqui na terra. Não é no céu, é aqui na terra. Agora, continuando, o profeta Isaías diz: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti, e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Você duvida disto? Deus é quem age na história. Deus é quem faz a história. As decisões más e as decisões boas, todas elas estão previstas por Deus. Deus coloca os governantes. Os governantes necessitam de Deus. Ainda que o sistema político-econômico vigente, o sistema de poder, de autoridade, de governo, o sistema não seja muito bom, não seja o ideal, os governantes é que importam. E Deus quer agir através da pessoa, das pessoas, dos governantes. E é necessário que esses governantes tenham conselheiros, assessores fiéis, sábios, homens que conhecem a Deus para lhes aconselhar para o bem, e não para o interesse próprio, porém para o bem. Então Deus age através desses conselheiros, de forma que os governantes tenham poder
e autoridade baseados na verdade, e não baseados em suas próprias forças, mas baseados na verdade, e assim Deus age, executando seus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O profeta Isaías ele diz para Deus: da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Quando Deus age, ninguém pode dizer: por que fazes assim? Quando Deus decide destruir uma cidade, a cidade será destruída e não há ninguém que possa salvar aquela cidade, porque Deus o determinou. Seja através de um terremoto, de uma calamidade, uma enchente, um desabamento, seja através de inimigos, de países, forças, exércitos inimigos, seja através do que for, ou de uma revolução sangrenta, uma revolução interna, uma guerra civil. Quando Deus decide destruir uma nação, uma cidade, não há quem possa resistir. É isso que queremos enfatizar. Deus é quem faz a história. E diz mais ainda o profeta Isaías no capítulo 25 e versículo 7. Deus destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Você crê nisto? Que Deus executará os seus juízos. Deus é quem age na história. Deus é quem faz as coisas acontecerem, tudo com um propósito para a glória do seu nome, e não somente para a bênção do seu povo. Você pode pensar que Deus faz abalar os céus e terra para abençoar a você? Isto é uma parte da verdade, mas o objetivo final de Deus não é abençoar a você, não. O objetivo final de Deus é glorificar o seu nome. E você fará muito bem se você se encaixar nos propósitos de Deus, de forma que você trabalhe para glorificar a Deus. É isso que queremos deixar claro. Se você quer agradar a Deus, então caminhe neste sentido. Caminhe nessa direção, trabalhando para servir a Deus, para interceder pelas nações, para aconselhar os homens que estão investidos de autoridade. Se você tem contato com eles, pessoalmente, testemunhe da verdade. Não lhes peça favores, mas testemunhe da verdade e do nome de Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Diga para os reis, o presidente, os ministros, os governadores, diga para eles que Deus é quem reina, que Deus é quem governa, que bem fazem eles se obedecerem a Deus. Se obedecem a Deus, eles estão agindo bem. Diga-lhes isto. Se você não tem contato pessoal, então ore por eles, interceda, haja indiretamente, através de alguém que tem contato com eles, mas faça alguma coisa neste caminho. Deus quer abençoar as nações, Deus quer abençoar o Brasil, porém Deus necessita de você. Se você é um testemunho de Deus, você é uma testemunha que Deus quer usar, então agrade a Deus fazendo isto. Procure saber o que Deus quer, não o que você quer, o que Deus quer. É assim o caminho da felicidade. É este o caminho da realização pessoal. Se você quer ter futuro espiritual, agradar a Deus, crescer espiritualmente, progredir na fé, então agrade a Deus. Procure fazer o que é da vontade de Deus e não o que é da sua conveniência própria. Neste propósito, você estará agradando a Deus, você estará caminhando na direção correta e você estará se candidatando a ser um fiel escudeiro do Senhor dos Exércitos. Creia nesta palavra, age assim, seja um intercessor e mude o rumo da história. Salve o Brasil, você, para a glória de Deus. Amém.